16 de agosto de 2012. Barcos marca mais um. O Palmeiras vence o Flamengo e deixa a zona de rebaixamento. Ainda não estamos tranquilos e vamos buscar cada jogo, somar para que a gente consiga dar essa distanciada. O São Paulo é goleado pelo Náutico no Recife, perde a terceira consecutiva e o goleiro artilheiro Rogério Ceni desta vez faz gol contra. Com vários desfalques, o Corinthians vai com o time remendado para o jogo contra o Inter daqui a pouco no Pacaembu. Neymar viaja 14 horas em jatinho particular e deve enfrentar o Figueirense daqui a pouco em Florianópolis. O Neymar, tem que fazer esforço sim, acho que é um dos maiores jogadores do Brasil e do mundo hoje em dia, né? Então acho que todo esforço que faz por ele é válido, né? Você vai ver também a chegada da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, medalha de prata nos Jogos Olímpicos. O vôlei brasileiro desembarca em São Paulo. Serginho e Giba confirmam a despedida da seleção. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. André Sante, Rafael Marinho, Rodrigo Cáceres, Renato Tortorelli, Richard Godoy. Todo domingo, eles entram em campo com muita irreverência e dão cartão vermelho para o mau humor. Os Impedidos, todo domingo, 9h. Entrei. Negócio rápido. Banda larga da NET. Ah, tá. A minha é tipo NET. E tem Wi-Fi grátis? Tem Wi-Fi. Tipo, vai até onde o fio deixar, sabe? Mas tem 10 mega pra baixar vídeos? Tipo, baixar. Tipo, baixar. Tipo, baixar. Tipo. E deu pau? Tipo, deu pau. 10 mega por apenas R$ 29,80 por mês. Aproveite que é até o final do ano. Dizem que o futebol não é mais o mesmo. Bobagem. Nada mata o nosso amor à camisa. Nós somos muitos, apaixonados por uma arte. Arte de inventar, de fazer bonito sempre. Gol de raça, de classe. Vamos com tudo. Afinal, ninguém sabe fazer gol como a gente. O cara do gol mais bonito dos últimos tempos apresenta um novo gol. O melhor gol que você já viu. Volkswagen é o carro. Volkswagen é da Salto. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Quando um grande agito já toma conta das lojas, isso só quer dizer uma coisa: a Casas Bahia cortou os preços em todos os setores da loja. Assista aos jogos nessa TV LED com conversor digital a partir de R$ 599 à vista. Compre tudo sem juros e sem entrada. Aproveite também essa TV 32 polegadas LED com conversor digital a partir de R$ 1.190 à vista. É imperdível. Tudo isso é Casas Bahia. Potente contra o suor. Suave com sua pele. Proteção 48 horas contra o suor com 1/4 de creme hidratante. Só com o novo Dove Men Care. O projeto Acervo Casper Libero vai digitalizar e disponibilizar gratuitamente um patrimônio do jornalismo brasileiro. O acervo dos jornais A Gazeta e A Gazeta Esportiva. Também será recuperado o acervo de discos da Rádio Gazeta, que guarda mais de 78 mil exemplares de todos os gêneros. Patrocínio Projeto Acervo Casper Libero. Fundação Casper Libero. Comunicação a serviço da sociedade. Invista no seu próprio negócio e tenha um retorno positivo que busca de maneira prática com padrão de qualidade. Na Atlântica Mac, você encontra as máquinas necessárias para montar a sua empresa. Com agilidade, elas fabricam blocos para qualquer tipo de construção, desde blocos para pavimentação até alvenaria. Aumente também a sua linha de produção. As máquinas oferecem facilidade na instalação e no manuseio, além de economizar espaço. Uma maneira simples e inteligente de gerar lucros. Não perca tempo e tenha sucesso em seus negócios. Ligue agora! Aí sim, hein? Brasileirão é na Gazeta. Aqui na Gazeta, de segunda a sexta-feira tem Super Esporte com Thiago Oliveira. Já chegou a hora, tempo de Brasileirão. Fala turma agora, quem vai ser o campeão? Todo o Brasil hoje é pura emoção. No gramado, futebol é nossa paixão. Aqui na Gazeta, de segunda a sexta-feira tem Super Esporte com Thiago
Thiago Oliveira, já chegou a hora. Tempo de Brasileirão, fala turma agora. Quem vai ser o campeão? Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. Olá, boa noite. No retorno de Valdívia ao Palmeiras, o chileno distribuiu bons passes, provocou cartões amarelos do Flamengo e a expulsão de Ibson ainda no primeiro tempo. Com um a mais, o Verdão dominou o jogo, mas conseguiu balançar as redes do rubro-negro carioca apenas uma vezinha, novamente com o matador Hernan Barcos. O placar foi magrinho, mas suficiente para tirar o Palmeiras da zona da degola. Veja os melhores lances da partida com a narração de Fernando Solera. Maurício Ramos e Thiago Heleno já estão lá. Thiago não está, não. Maurício Ramos sim. A bola foi chutada para o limite de área. Valdívia! Belo tiro. Felipe manda por cima para córner. Renato lá no meio, pega Y. Deixa para Marlon. Y tentou, Valdívia fez o corte, está no chão, é uma falta, vai ter. Peraí, vai ter cartão pro Y? Ele já tem amarelo. Tá aí, recebe o vermelho. Ele já estava amarelado. Y amarelado, recebe o segundo e em seguida vermelho para ele. Sai de campo, camisa 7 do Flamengo. Lá vem Léo Moura, capitão do time do Flamengo. Caminha, exagerou na dose do remédio, perdeu em Juninho, Mazinho, chegou o Mazinho, contra dois, perdeu a dividida. A bola ficou então para Barco, deixou passar, aí Mazinho, rolou a chegada de gol do Palmeiras, olha o Felipe, pegou. Gol de Barcos, apenas complementando. A bola inicialmente chutada pelo Arthur. Aqui para Thiago Heleno. 43 minutos e meio. Valdívia levou, botou para Mazinho. Atenção, pode chutar, chutou. Defende Felipe. Partiu, jogou para Mazinho. Bom ataque do Palmeiras, hein? Bom ataque do Palmeiras. Mazinho, Henrique, Valdívia, Barcos. Olha lá na direita também tem até. E o tiro de Barcos, uma bombaça. Joga no meio. Toque de Márcio Araújo, ela caiu aqui embaixo para Mazinho. Mazinho a Barcos, vai chutar Barcos, chutou! Tiro bonito, beleza. Ela passou um palmo, no máximo um palmo e um dedinho ao lado do poste. Olha a chegada, Bruno. Grande bola passada para o Obina. Lá vai para sair o segundo gol do Palmeiras. Ele atropelou, saiu um pouquinho da linha da bola, cortou para o pé esquerdo e é pênalti, mas é falta. Não há cobrança da falta, portanto, não existe o que você possa chamar de pênalti, que é o castigo, a penalidade. Tá aí a bola passada pela esquerda. Vai partindo aí, quem tá com ela é Patrick. Jogou lá para Fernandinho. Não pode perder um gol desse. Henrique tá ao lado dele até agora. Atenção, Valdívia não foi, não bateu e acabou. Palmeiras 1, Flamengo 0. Com esta vitória, o Palmeiras chegou a 16 pontos e momentaneamente está fora da zona de rebaixamento. Apesar disso, todo cuidado é pouco neste momento. Cada jogo é pensar como se fosse o último jogo da nossa vida, porque acho que é importante, quanto antes a gente sair, é melhor e dar mais tranquilidade para nós, mas né, ainda não estamos tranquilos e vamos buscar cada jogo somar para que a gente consiga dar essa distanciada. O importante era que a gente pontuasse, até porque tinha uma previsão, se em função da Copa Brasil, se a gente conseguisse chegar a 22 pontos, seria importante, que é em termos de pontuação, pelo que a gente procurou projetar e estatisticamente, com 44 pontos foi quando caiu o último no campeonato passado. Então a gente queria ter esse saldo que nos dava uma tranquilidade para o retorno.
Estamos um pouquinho longe ainda dos 22, mas eu acho que o primeiro passo foi dado. Marcos, a importância dessa vitória e de estar fora da zona de rebaixamento. Muito importante porque era o que estamos precisando, né? Assim que feliz por isso, mas tem que seguir. Este torneio é longe, assim que hay que seguir neste caminho, neste ritmo. Esperemos manter assim. 20 gols com a camisa do Palmeiras, Barcos. Lindo, importante, pero falta mucho. Tengo que seguir. Lo bueno que están siendo goles importantes para vitórias, que é o que estamos necessitando. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Palmeiras mais uma vez jogou bem e mereceu a vitória. E o Barcos está numa fase incrível. O Palmeiras nos últimos 6 jogos, incluindo Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, nos últimos 6 jogos, o Palmeiras fez 6 gols, os 6 gols de autoria de Hernan Barcos, artilheiro do time. Palmeiras, eu disse aqui, fez por merecer. O Palmeiras, que foi um dos times mais prejudicados pela arbitragem neste Campeonato Brasileiro, mas ontem acabou favorecido pela arbitragem, uma vez que o gol do Barcos aconteceu de maneira irregular. O Barcos estava um pouquinho à frente, estava impedido. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. E é o lance da expulsão do Ibson. Também justa, não há o que se questionar. Mas no gol do Palmeiras, o Barcos estava um pouquinho à frente, portanto impedido. Um lance, de certa forma, difícil para auxiliar, mas o Palmeiras foi tão prejudicado, mas tão prejudicado nesse Campeonato Brasileiro, Godoy, que olha, ele ainda tem alguns créditos para as próximas rodadas. Boa noite. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, que eu tô de olho em você, principalmente o palmeirense Tony, de Badibacite, que está lá em Barra do Garças assistindo a gente lá, e é palmeirense, feliz da vida com essa vitória do Palmeiras. Porém, independentemente do gol ser regular ou irregular, o jogo com a vitória do Palmeiras, a vitória foi merecidíssima. E se o Palmeiras tivesse ganho do Fluminense, que teve condições para isso, então estaria num momento maravilhoso. O Barcos está um pouquinho à frente da linha de zaga no momento do chute do Arthur, por isso que ele está impedido e acaba se beneficiando da posição de impedimento e fazendo o gol nessa falha do Felipe, que não conseguiu reter a bola. Gol irregular. A arbitragem muito boa. O erro foi do assistente Rosnei Hoffman Scherer, lá de Santa Catarina. O Célio Amorim apitou bem. Um outro erro do Célio Amorim foi não ter expulsado o Thiago Heleno. E nem mostrou amarelo pro Thiago Heleno naquela jogada, mas deveria ter expulsado o Thiago Heleno pela entrada maldosa que o Thiago Heleno cometeu, dando a chance de ser expulso. Expulsão do Ibson correta, coragem. Árbitro foi corajoso, mostrou 12 cartões amarelos, 1 cartão vermelho, 2 cartões dele. Foi assim um pouco exagerado, mas é melhor pecar pelo exagero do que pela omissão. Excelente arbitragem. O assistente número 1 é que errou e validou um gol irregular do Palmeiras. Ainda tem mais erros para acontecer para o Palmeiras, a favor do Palmeiras, para compensar o que já foi prejudicado nesse campeonato. Em uma noite desastrosa, o São Paulo tomou um verdadeiro baile do Náutico, foi goleado no Recife e somou a 3ª derrota consecutiva. Mais uma vez a defesa falhou e até o ídolo Rogério Ceni deixou sua marca, desta vez com um gol contra, veja. O Náutico recebeu o São Paulo e fez 1-0 neste pênalti cobrado por Chiesa. O segundo foi de Araújo aos 28 minutos no rebote do goleiro Rogério Ceni, 2-0. E a inusitada comemoração do Araújo, algo indecifrável. Pior foi o 3º gol do Náutico. Rogério Ceni sai muito mal do gol e joga contra. Gol contra do goleiro São Paulino. Final, Náutico 3, São Paulo 0. Independentemente da justificativa, tudo na vida a gente consegue explicar. Pode não convencer, Celso, mas o Rogério Ceni contra o Fluminense também saiu com o braço direito, é o braço da cirurgia, e não tocou na bola. O Fluminense fez o gol, um dos gols da vitória. Aí aqui tomou um gol de cabeça do Grêmio, mas falha da posicionamento dos zagueiros no primeiro pau. E ontem ele saiu, embora tenha defeito algumas defesas importantes, essa saída aí, como o Rogério Ceni é um ídolo, um ícone para o futebol, o Ricardo Ganzaroli Neto falou assim: Godoy, vamos
culpar a iluminação do Estádio dos Aflitos, que é muito baixa, né? Mas para um ídolo como o Rogério Ceni é muito ruim ver a imagem dele associada a um lance tão ruim, tão negativo como este, que o coloca na condição de um goleiro que faz gol, inclusive contra. Os maiores goleiros do mundo já falharam. Essa foi uma falha do Rogério, uma falha inquestionável, até que não condiz muito com a postura dele, né, de líder, e com a história que ele tem no São Paulo. Mas a verdade, Godoy, é que o Rogério Ceni pode ter feito gol contra, mas o time do São Paulo não apresentou absolutamente nada. Foi uma das piores partidas que eu assisti do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E detalhe, os 3-0 acabaram ficando de bom tamanho, porque se o Náutico fizesse o quarto, o quinto, não seria nenhum absurdo. O time marca muito mal, o setor defensivo no jogo aéreo em todos os jogos tem falhado. Isso até agora eu não entendi se é uma dança, se é break, capoeira. Ou se isso é um mal súbito, não sei. Do que se trata, eu não sei. Não consigo explicar. Agora, isso aí, o São Paulo deu uma desculpa contra o Fluminense, também contra o Grêmio. Houve um apagão momentâneo, né? O Ney Franco falou, o próprio Rogério Ceni falou, se não me falha a memória, contra o Fluminense, jogamos bem, mas tivemos 15 minutos de apagão. Ontem, a luz sequer foi acesa. Essa que é a realidade. São Paulo estava na escuridão total, foi um fiasco, 3 derrotas consecutivas, tá feia a coisa. Vote na nossa enquete do site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é polêmica. Depois da falha no jogo de ontem contra o Náutico, você acha que chegou a hora do goleiro Rogério Ceni se aposentar? Sim ou não? Eu acho que não. Acesse e vote, resultado no final do programa de hoje. Celso. O Rogério Ceni tem um cronograma. E pelo que, a não ser que ele mude de ideia, a ideia é justamente se aposentar no final do ano. Então, no final do ano, dá para jogar, tranquilo. Agora, não é por causa de uma falha que agora vai todo mundo fazer curar, tem que aposentar, tem que aposentar, tem que aposentar. Que tá chegando a hora, tá. Não consigo ver o Rogério Ceni jogando no ano que vem, porque o tempo urge. De qualquer forma, tá previsto já para o final do ano. Godoy? Vou falar. Fala pra nós, Vou Godoy. falar sim. Ele tá pensando no que ele vai falar. Não tem que parar, não tem que parar, até porque o Rogério Ceni ainda não tem substituto. Não tem substituto. Tem que dar a ele a condição de treinar, recuperar a velha boa forma e continuar jogando sim. Ele é melhor do que os goleiros que o São Paulo tem. O líder Atlético Mineiro foi surpreendido e ficou apenas no empate com o vice-lanterna Atlético Goianiense no Serra Dourada. No Rio, Sidorf marcou e mais uma vez foi o destaque na vitória do Botafogo diante do Sport. E a Portuguesa conseguiu o que parecia impossível, venceu o Grêmio em pleno Estádio Olímpico. Veja os gols da rodada. A Portuguesa surpreendeu o Grêmio no Estádio Olímpico em Porto Alegre e fez 1-0 com Ananias aos 26 minutos do primeiro tempo. Bruno Mineiro, na segunda etapa, no rebote do goleiro, ampliou. Portuguesa 2-0. Kleber descontou para o Grêmio no finalzinho do jogo, aos 42 minutos, e ficou nisso. Grêmio 1, Portuguesa 2. Cruzeiro e Fluminense jogaram em Belo Horizonte. O Wellington Paulista fez 1-0 para o Cruzeiro. Fred, de cabeça, deixou tudo igual. Final, Cruzeiro 1, Fluminense também 1. Mesmo placar no duelo entre Atléticos. O Goianiense fez 1-0 com o Hernandes. O Mineiro empatou com o Bernard. A Ponte Preta recebeu o Bahia, que fez 1-0 com o Gabriel aos 10 minutos. Souza, aos 44 do segundo tempo, definiu o placar. Ponte Preta 0, Bahia 2. 2-0 também foi o placar da vitória do Botafogo sobre o Sport. Elkson fez o primeiro aos 21 minutos do segundo tempo. E Sidorf marcou o segundo na bobeira da zaga do Sport. Botafogo 2-0, placar final. Botafogo subindo, já é o sexto, e a Portuguesa, quem diria, de candidata ao rebaixamento, 7 jogos de invencibilidade e ganhando do Grêmio em plena Porto Alegre.
E a torcida está querendo que o Oswaldo seja demitido. O Oswaldo Oliveira no Botafogo. E se a juizada não atrapalhar, pintou o campeão brasileiro de 2012, Portuguesa de Desportos. Tudo bem, vai. Eu tenho uma dica imperdível para você. Sky Livre é a parabólica digital da Sky. Tem filmes dublados, canais religiosos, novelas, desenhos, séries, esportes e muito mais. Com som e imagem 100% digitais, Sky Livre pega em qualquer lugar do Brasil. O seu receptor e a antena são compactos e o melhor, não tem mensalidade. É isso mesmo, não tem mensalidade. Gostou? Então digo mais, o que era bom ficou ainda melhor. Olha só, quem comprar o Sky Livre ganha 47 canais a mais do pacote Sky Fit para experimentar por 3 meses. Imagine esse monte de canais gratuitamente para você. 3 meses para aproveitar os melhores filmes, esportes, notícias e muito mais. É muita diversão. Fala a verdade, vai ser difícil fazer sua família sair da frente da TV, não é mesmo? Então não se esqueça, Sky Livre, a parabólica digital da Sky. Ligue 4004-2890. Repito, 4004-2890. Ou consulte o revendedor Sky Livre mais próximo de você. Futebol internacional. Nos principais amistosos entre seleções que aconteceram nesta quarta-feira, a Espanha venceu Porto Rico, mas não foi com facilidade, hein? Será, Celso, que a sua Espanha já não é mais a mesma? Já em Frankfurt, a Argentina de Lionel Messi e Celso Cardoso aproveitou que a Alemanha estava sem o goleiro titular e venceu o amistoso fora de casa. Veja os gols. A Alemanha recebeu a Argentina em Frankfurt e não foi nada bem. Nossos irmãos abriram o placar nesse gol contra de Khedira, 1-0. No segundo tempo, Messi, chutando colocado, ampliou a vantagem. Di Maria, com esse golaço, fez o terceiro dos argentinos. A Alemanha aí descontou com o Hewitz, de cabeça, e ficou nisso, 3-1. A goleada da Argentina só não foi maior porque Messi perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava 0-0. A campeã europeia e mundial Espanha visitou Porto Rico e saiu na frente com Cazorla, chutando de fora da área. Fábregas anotou o segundo nesse chute de primeira. Os donos da casa ainda diminuíram no segundo tempo com Sintron, mas ficou nisso. Espanha 2, Porto Rico 1, placar final. A perda do ouro em Londres no futebol masculino poderia ter derrubado o técnico Mano Menezes, mas o presidente da CBF, José Maria Marim, saiu em defesa do treinador da seleção e bancou o Mano no cargo, tanto que ele comandou a equipe no amistoso de ontem. O repórter Alexandre Silvestre aproveitou a hora do almoço para dar um rolê pela Avenida Paulista e conversou com os torcedores brasileiros. Nessa caminhada preparatória rumo à Copa do Mundo, a seleção brasileira ontem ganhou da Suécia por 3-0. Pausa para os gols. Neymar cruzou para Leandro Damião, abriu o placar de cabeça. No segundo tempo, Alexandre Pato também de cabeça ampliou. E o mesmo Pato definiu a partida de pênalti, 3-0 Brasil. Resultado que permite a Mano Menezes respirar um pouquinho mais aliviado. Mas será que ele deve continuar à frente do Brasil ou não? Temos que trocar o treinador agora. É na hora de renovar, viu? O Mano Menezes não está aprovado. Acho que ele acabou entrando como tampão mesmo e acabou não dando certo, né? Tem que dar mais uma chance pra ele, né? Deixar o Hulk na reserva não pode perder. E além disso, ele bate forte. Eu quero que ele saia, apesar de ser corintiana. Quem poderia assumir o lugar dele, na sua opinião? Uma pessoa que tivesse personalidade própria, né? Uma personalidade própria, que eu digo, uma personalidade agressiva. O Anderson Silva. Prestaria o seu técnico para o Brasil? Acho que prestaria, né? Sei que ele quer fazer. Tá precisando mudar aí, eu não tô gostando. O senhor tiraria o crachá de técnico da seleção brasileira do Mano Menezes? Faz tempo. Não tava nem lá. A seleção brasileira tá de salto alto? Total, tá.
essa máscara? Principalmente o Neymar, com aquele cabelo horrível. Ó. Tem que descer do tamanho. Total, tem que descer. Não, tem que tirar o manto. A medalha de prata, após estar vencendo por 2-0 na final do vôlei masculino, deixou um gosto amargo e encheu de dúvidas sobre o futuro dos jogadores e da comissão técnica da seleção brasileira. No retorno ao Brasil, eles valorizaram o segundo lugar em Londres, mas sabem que o fim do ciclo olímpico marca também o fim da trajetória de ídolos no time de Bernardinho. A ausência na coletiva foi o técnico Bernardinho, que teve um problema com o voo até Guarulhos. O auxiliar técnico Rubinho falou em seu lugar e comentou a trajetória brasileira na Olimpíada e a derrota para a Rússia. Acho que a própria trajetória foi muito convincente, né? Uma boa classificação na primeira fase. Na fase eliminatória, que é a mais complexa, conseguimos passar com bastante qualidade, que de forma bem firme em relação aos nossos adversários, e chegamos à final também num jogo bastante disputado. Acho que o fato de ser um jogo 3-2 ele já apresenta o que foi o equilíbrio e a dificuldade do jogo, tanto para nós quanto para o nosso adversário. Giba, capitão do time, reafirmou ao lado do líbero Serginho que Londres marcou a despedida dos dois atletas da seleção. Mas eu saio com a cabeça erguida de saber que o meu 100% em todas as horas e todos os dias eu dei. Que a minha história e os meus serviços foram prestados da melhor maneira possível, enfim. Eu saio de cabeça erguida, né? Como chegou o momento de muitas pessoas passarem pela seleção brasileira e acabou a história, acho que a minha também está acabando. A partir de agora, a seleção começa a viver um novo ciclo, novos jogadores exercendo a liderança dentro do grupo. A saída talvez do Sérgio, do Giba, do Rodrigo, do Ricardo, a gente acaba sendo ali os mais velhos junto com Dante, então fica um pouco essa responsabilidade para a gente. E acho que mais de passar essa filosofia que foi criada nesses últimos anos. Eu acho que o principal é o lance da filosofia, que acho que isso que fez dar certo, né? O lance do trabalho, do dia a dia, do comprometimento, da dedicação deles. Então, e outros que saíram também antes, né? Gustavo, esses caras, que eu acho que é isso que a gente tem que tentar de alguma maneira levar para essa próxima geração. Bruninho falou da pressão em ter o pai como técnico e as críticas recebidas. Bernardinho vai analisar se continua no projeto olímpico à frente da seleção. Assim, eu já não sinto mais essa pressão. Acho que já, de alguma maneira, o tempo foi me fazendo acostumar. Eu acredito que ele continue sendo o grande nome, acho que para continuar no comando da seleção, e vamos ver o que ele vai decidir, mas eu espero que ele continue, não tenho nenhum tipo de problema em relação a ele continuar ou não. Medalha de bronze em Londres, a dupla Bruno Prada e Robert Scheidt não deve continuar junto até 2016, já que a classe Star corre o risco de ficar fora dos próximos Jogos Olímpicos. Ontem, os medalhistas conversaram com a imprensa, comemoraram o bronze na Olimpíada e se emocionaram ao falar sobre o fim da parceria. Bônus para eles, tricampeões mundiais da Star e campeões da Copa do Mundo de Vela. Primeiros do ranking mundial Star durante 21 meses. Em Jogos Olímpicos, prata em Pequim 2008 e bronze agora em Londres 2012. Voltando aqui ao Brasil para comemorar essa medalha, que acho que tem que ser muito comemorada. A gente não tem o direito de ficar triste por não ter ganho a medalha de ouro, nem a de prata. Eu acho que ficou bem clara a situação no final, né, que o sueco, que realmente estava com menos chances da medalha de ouro, acabou saindo com a medalha de ouro por causa da marcação que o inglês imprimiu na gente na regata final. A gente assume todas as responsabilidades, tanto nas vitórias como nas derrotas. A gente cometeu um erro, cometemos junto, não foi o Robert, foi o Bruno, foi os dois juntos. Foi uma decisão, inclusive, foi em conjunto que a gente tomou. Infelizmente foi na Olimpíada, que é onde a gente tem a maior exposição, onde as pessoas assistem mais. Mas a medalha de bronze é a maior honraria, uma medalha olímpica, a maior honraria que um atleta pode ter. A gente tem que sair desse ciclo olímpico de cabeça erguida. Agora, Robert Scheidt e Bruno Prada falam em separação. No início do ciclo olímpico 2016, eles podem disputar classes distintas. A Star pode ser ausência no Rio de Janeiro. Com essa história de suprimir classe para 2016, a movimentação deveria ser intensa no Comitê Olímpico Brasileiro, também na classe internacional dos velejadores. Mas o Scheidt pede exatamente o contrário. Não vamos apertar muito.
Por que esse pedido, Chad? Eu acho que o Comitê Olímpico Brasileiro ele tem todo o interesse em fazer a classe Star voltar, que é a classe mais vitoriosa do Brasil, né? Com medalhas em todas as últimas edições dos Jogos Olímpicos, começando com o Torben Marcelo, né? Com a gente nas 2 últimas Olimpíadas. E o trabalho de lobby político, eu acho que quanto menos alarde for feito, melhor. Então, eu já tenho a consciência de que tudo que vai poder ser feito em termos de esforço, de pedidos e de como autoridade organizadora, até de lobby, vai ser feito. Aqui o fim da conversa técnica, mas houve um momento da entrevista em que a emoção fluiu solta. Dupla que fala em separar, ficar longe um do outro, vai chorar. Ele já com o Robert. Vamos lá. Eu acho que a competição em dupla, né, e até esse projeto que a gente fez, né, tendo o Luca, tendo uma equipe, né, toda com a gente, são projetos muito divertidos. Porque o projeto, quando você vê da gente individual, você acaba ficando muito isolado, mais isolado do que você está numa equipe. Então você viaja mais sozinho, você está no barco sozinho, você passa muitas horas do seu dia sozinho. Então, quando você faz tá me deixando emocionado também. Mas eu acho que é isso, acho que a gente teve anos maravilhosos, apesar de a gente ter um foco muito grande, uma vontade grande de vencer, a gente se divertiu muito nessas campanhas. Foram momentos maravilhosos, a gente viajou pelo mundo inteiro, conheceu muita gente, muitas amizades. É isso, eu acho que de repente isso ainda volta. Vamos torcer. É difícil mesmo esse momento, né? Hora dos recadinhos, faça parte do time do Gazeta Esportiva no Twitter, é só você nos seguir, twitter.com/GazEsportiva. Lembrando que você pode acompanhar ao vivo no site gazetesportiva.net o nosso programa. Agora, pode entrar lá no site e assistir pela internet. E pode rever as edições que você perdeu do Gazeta Esportiva no YouTube, endereço youtube.com/GazetaEsportiva.tv. Quero mandar um beijo para dona Maria Helena Cardoso, não é mãe do Celso Cardoso, é mãe do Toninho, que faz aniversário hoje. Recebi uma cartinha dela muito querida. Um beijo, dona Maria Helena. Parabéns pra você. Celso, beijinho. Queria mandar um abraço pra cidade de Jaú, que ontem fez aniversário, e Jaú está sempre ligada no Gazeta Esportiva. Ligado na Gazeta Esportiva, neste momento, lá no Mercado da Lapa. Televisor ligado, pessoal todo do Mercado da Lapa, aquele abraço, em especial pro Carlinhos lá das Panelas, pro Tiago Vô, pro Paulo Iso, que é o presidente da Associação dos Comerciantes lá, para o Júlio Palmeirense, para o Wilson Santista, que está há 42 anos ali no Mercado da Lapa. Gente, obrigado pelo carinho, felicidades para vocês também, pro Juan Palmeirense lá do Brasiliane, e pra família Lemos, o Durval Lemos, o Alan, Alex e André, os filhos todos corintianos, felizes da vida com o Tite e querendo o Tite na seleção. Obrigado, Mercado da Lapa. CT, arruma um jeito de estacionar mais fácil aí no Mercado da Lapa, CT. Você que é lojista, eletricista ou consumidor de bom gosto como eu, preste atenção ao grande lançamento que a Alumbra tem para você. Grande novidade da Alumbra é a linha Inova. Instalação perfeita em caixas de alvenaria niveladas à parede ou mais profundas. Seu sistema inovador com presilhas serrilhadas permite o ajuste ideal em caixas com até 5 centímetros de profundidade. Design exclusivo e tecnologia antiaderente à sujeira. Inova, muito mais do que você espera, por bem menos do que imagina. É isso aí, linda Inova, não? Inova tem um sistema único de instalação e por isso é fácil de instalar em qualquer parede, no seu quarto, na sua cozinha, na sua sala. E é branca, com design moderno, não suja, combina com todos os ambientes. Ela não suja porque ela tem uma tecnologia antiaderente aplicada aqui ao produto. E ainda vem
prontinha para ser instalada. Você que é lojista, procure um dos representantes Alumbra e se surpreenda. Inova muito mais do que você espera, por bem menos do que você imagina. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho você vai ver como o Corinthians está se preparando para pegar o Inter no Pacaembu. Neymar viaja 14 horas de jatinho, já está em Florianópolis e deve enfrentar o Figueirense. Jogadores do Palmeiras se reapresentam na academia de futebol e começam a pensar no jogo diante do Atlético Goianiense. Continue com a gente, é rapidinho, voltamos já. No Morumbi, São Paulo e Ponte Preta. No Serra Dourada, Atlético Goianiense e Palmeiras. Na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. E no Mesa Redonda, nossa equipe debate cada lance e cada polêmica da rodada, com direito a clássico e muita, mas muita emoção. Já reserve seu lugar no sofá, porque vai entrar em campo o Mesa Redonda. Neste domingo, 9:30 da noite. Bonito. Mas o que ele tem de diferente? O espaço interno é incrível. Tem banco traseiro corrediço que rebate para caber o que você quiser. Tem portas que abrem 80 graus em 1, 2, 3 níveis diferentes. Sem falar do acabamento da chave. Todo carro tem chave, mas não com essa marca. Dá pra cá. Vale a pena escolher um Volkswagen Fox 4 portas completo por 33.490 ou taxa 0 e IPVA 2012 grátis. Space Fox Trend por apenas 45.510. Vale a pena escolher um Volkswagen. Alianças, joias, ótica e relógios é na Casa das Alianças. Aliança em ouro 18 quilates, 8 vezes de R$30 cada. Aliança de prata, apenas 8 vezes de R$15 cada. Anel em ouro com pedra sintética, em 8 vezes de R$98. E também as melhores marcas de relógios. Ajude nosso planeta. Plante uma árvore. Visite uma de nossas lojas e retire grátis o seu envelope com sementes de árvores e contribua com a natureza. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Olha, é incrível, a gente pode ir por esse Brasilzão todo, que a Sky está lá, de norte a sul, de leste a oeste, junto das famílias, em qualquer cantinho do país, levando notícias, esportes, canais abertos, canais religiosos, filmes dublados em português e muito mais. E toda essa programação tem som e imagem 100% digitais, não tem chuvisco nem chiado, e o melhor de tudo é que a antena da Sky é compacta. É por isso que quem tem Sky livre tem o maior orgulho pela qualidade, pela programação e pelo atendimento. Sky Livre tem som e imagem 100% digitais, muita interatividade e programação para toda a família. Tudo isso a partir de R$369 em até 4 vezes sem juros e não tem mensalidade. Ligue 4004-2890. Acesse skylivre.com.br ou consulte o revendedor mais próximo de você. O atendimento da Sky é nota 10. Confira. Sky Livre, quem tem orgulho. Gazeta. Agora vivo um sonho, mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Gazeta FM. Se a safra for boa ou não tão boa, se tudo funcionar direitinho ou nada funcionar, nos momentos inesperados, nas tempestades repentinas, se o sertão virar mar, se o mundo virar de cabeça para baixo, de uma coisa pode ter certeza, sempre vou estar com você. Nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios. Boa noite, veja instantes no Jornal da Gazeta. Julgamento do mensalão, Joaquim Barbosa, relator do processo, começa a votar e afirma que o publicitário Marcos Valério e João Paulo Cunha, do PT, são culpados. Eles são acusados de corrupção ativa e passiva, respectivamente. O perigo do crack entre crianças e jovens em escolas da Zona Norte de São Paulo, adolescentes consomem drogas dentro e no entorno das instituições de ensino. Caso Celso Daniel, começa julgamento de um dos acusados de matar o então prefeito de Santo André. E ainda, governo do Equador concede asilo ao fundador do site Wikileaks, Julian Assange. São Paulo, que tem a segunda maior frota de helicópteros do mundo, vai ganhar um novo heliporto. Nossa equipe esteve no local e mostra as obras do empreendimento. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. Até já!
Daqui a pouco, o Santos pega o Figueirense fora de casa. Apesar de alguns desfalques preocuparem Muricy Ramalho, finalmente ele terá de volta Neymar e Paulo Henrique Ganso. E ainda pode promover a reestreia de André com a camisa do Peixe. Será que os meninos da Vila vão repetir o sucesso de 2010? Felipe Esboril acompanhou o último treino do alvinegro praiano antes do jogo. O Santos encara o Figueirense na noite de hoje com alguns problemas. Felipe Anderson está suspenso e fica de fora. Durval sequer deu as caras no gramado e também está vetado. E ainda tem o lateral Léo, que pediu para não jogar, para aprimorar a condição física. Quanto problema, hein, Muricy? Mas em meio a tantas notícias ruins, tem algumas que o agradam. Como, por exemplo, a chegada de André, atacante, que já tem a documentação regularizada e deve estrear contra o Figueira. O que eu posso falar é que eu tô super motivado para voltar a jogar com a camisa do Santos, né? E voltar a jogar. Que eu fiquei esse período agora sem jogar, acho que um mesinho e pouco, né? Quem já está à disposição de Muricy é Paulo Henrique Ganso, que retornou da seleção brasileira e já treina normalmente. Outra coisa boa é Rafael Cabral, que também pode pintar no time titular. E olha que não param por aí as coisas boas. Neymar voltou da Suécia em um jatinho particular. Já está em Florianópolis e deve ir para o jogo. Pô, o Neymar, né? Tem que fazer o esforço, sim. Acho que é um dos maiores jogadores do Brasil e do mundo hoje em dia, né? Então acho que todo esforço que faz por ele é válido, né? Por mais que ele esteja cansado, acho que ele tá em campo ali já é diferente, né? E para o novo atacante do Santos atuar ao lado de craques como Neymar e Ganso é sempre motivador. Voltar pro Santos foi muito especial, né? Acho que voltar a jogar com o Ganso, voltar a jogar com o Neymar, com a Arouca, né? E o momento que a gente viveu em 2010, acho que pra mim foi marcante. E eu sempre tive a vontade de voltar pro Santos, aconteceu agora, né? Então é tentar fazer igual 2010, tentar fazer esse finalzinho de ano agora aí, tentar botar o Santos lá em cima, né? Voltar a ganhar. Devagar o Muricy vai começando, né, a remontar a equipe, agora com os jogadores mais experientes. Essa volta do André vai ser muito boa, pode não acontecer hoje, de ter um desempenho elevado tecnicamente, porque é aquela falta de ainda entrosamento, adaptação, mas vai devagarzinho, o Santos vai sair da condição em que está. Mas hoje ainda é um jogo muito difícil e o Figueirense vai querer presentear a sua torcida com a vitória, já que ele conseguiu uma vitória fora. Não ganhou em casa ainda, vai tentar ganhar do Santos hoje, e nada melhor do que pegar o Santos com Neymar e tudo, principalmente depois desse passeio a jato. 14 horas, né? A gente tem, ele até postou uma foto aí no Twitter, tal, todo o conforto de um jatinho. Bacana, legal, a gente está falando sobre isso, mas eu não concordo, Godoy. Eu vejo a própria diretoria do Santos, eu perdi a conta do número de vezes que ela falou: o Neymar está esgotado, o Neymar está cansado. Poxa vida, o campeonato tem 38 rodadas. Aí o cidadão joga. Aliás, durante os Jogos Olímpicos, a diretoria do Santos estava falando assim: o Neymar está esgotado em Londres. Aí joga contra a Suécia quase que 90 minutos. Saiu no segundo tempo, mas ainda assim jogou bastante. Pega um voo de 14 horas, desembarca em Santa Catarina, aí descansa um pouquinho e vai jogar de novo. Ô Celso, esse voo de 14 horas cansa muito menos do que você pegar o metrô 6 horas da tarde aqui para ir embora lá para a zona leste, mas é que para a zona norte, para a zona, qualquer zona daqui da cidade, cara. Mas é que os argumentos uma facilidade, um moleque com essa idade aí dá para jogar cedo da tarde à noite, sim. E outra coisa, ele pode não jogar nada, mas a presença dele em campo já vai dar uma animada no time do Santos, que tá muito mal, ruim pra caramba. E a diferença do técnico, o técnico bom é aquele que tem jogador com talento. O Santos não marcou um gol sequer fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Olha o desespero. Em contrapartida, o Figueirense não marca um gol em casa há um mês. Hoje vai ficar 0-0, então, e a torcida vai querer o ingresso de volta. Não, Neymar voltou, né? Quem sabe? Que é isso. Agora o duelo do Pacaembu entre Corinthians e Internacional. O Inter vem com muitos desfalques para enfrentar o Timão.
Sem Leandro Damião, Forlan e Guinhaçu, sem contar as lesões de D'Alessandro e Dátulo, o técnico Fernandão deve colocar o lateral esquerdo Kleber no meio para cuidar da criação da equipe. Mas a grande novidade está no ataque. O atacante Rafael Moura, que já defendeu o Corinthians, chegou ao Inter no início da semana, foi apresentado, treinou com os novos colegas e deve fazer a estreia pelo Clube Gaúcho. E no Timão, os problemas também são muitos. O torcedor que for daqui a pouquinho ao Pacaembu vai ver um Corinthians remendado contra o Internacional. Com vários desfalques, entre eles o meio-campo Paulinho, Emerson Sheik, Romarinho e Jorge Henrique, o técnico Tite tem dificuldades para definir quem vai colocar em campo. Veja com Adriano Dolfi. Tite parece preocupado. Muitos problemas, desfalques e falta de opções no elenco, que o fazem inclusive a pensar em relacionar o chinês Zizal para a partida de logo mais contra o Inter no Pacaembu. Ele não tem treinamento ainda comigo, não tem nada a ver com a condição técnica do Zizal, mas a necessidade, por falta de atletas, de tê-lo no banco, mas é muito difícil a utilização em função dos poucos treinamentos que ele teve. Eu acho que não fez nenhum trabalho tático comigo ainda depois que ele voltou do machucado. Devido ao excesso de desfalques, entre eles Jorge Henrique, Emerson, Romarinho, Paulinho, Guerreiro e Ramires, o técnico Tite preparou alterações na equipe. O volante William Arão entra na vaga de Paulinho. É um jogador que vem trabalhando para ter a rotina do lugar, mas não tem a infiltração que tem o Paulinho. Aliás, ninguém tem a infiltração que tem o Paulinho no Brasil. Não tem um jogador com essa característica. A gente vai procurar aí, não tem. E é mais passador. É um jogador mais a bola, mais lançador, mais passador. E um novo ataque, formado por Adilson e o argentino Martínez. Eu sempre coloquei para o Adilson, sempre coloquei para os demais. Igual a oportunidade, ela não bate na porta. Te prepara bem no dia a dia para ter a possibilidade de jogar bem. Surgiu aí a possibilidade para o Adilson também. No adversário também muitos desfalques devido à data FIFA. Quem perde mais, Tite não sabe. Mas para ele, a situação poderia ser resolvida de uma maneira simples e eficaz. Quando atletas estão servindo a seleção brasileira, data FIFA, transfira-se a rodada ou faça-se com aqueles que não foram convocados. Isso para mim é coerência, isso para mim é bom senso. Independentemente de que o clube seja favorecido ou não. Tá certíssimo, Tite. O ideal acontece em qualquer lugar do mundo. Data FIFA. Aliás, a data FIFA foi criada justamente com esse objetivo, para que os campeonatos nacionais por todo o mundo não sejam prejudicados. Então as federações, as confederações já sabem. Tem data FIFA, não deve ter jogo válido pelo campeonato local. Mas aqui na CBF, as pessoas ignoram, estão nem aí, sabe? E programam jogos e os clubes que se lasquem. Quer dizer, aí fica essa briga de clube que briga com a seleção, porque a seleção convocou jogador tal, não tem que ter jogo, essa é a realidade. Isso chama-se organização, algo que nós conhecemos muito, mas muito mal. Você tá rindo do quê? Do Zizal? Vou dizer, de mim. Todo mundo sabe qual é a solução. Por que não consegue fazer? Como diz o... Para garantir o nosso emprego. Eles adoram ver a gente reclamando, né? Fazendo papel de chato. É isso. Deve ser isso. Como diz o Felício Tadeu Bragante lá da Asa de Campinas, cara, não é possível que esses caras ganham só pra isso e não conseguem fazer o simples, eles não conseguem resolver o simples, cara. É brincadeira. Eu já perdi a conta, Godoy, de quantas vezes aqui nessa bancada eu disse. Eu fico em dúvida se é burrice ou incompetência. Começo a achar que são as duas coisas. Não, isso daí é outra coisa. Não pode nem ser burrice nem incompetência. Isso são interesses ocultos, diria Jânio Quadro. Boa, tá certo. O argentino Juan Martínez é a mais nova aposta de gols e vai pela primeira vez começar um jogo como titular no ataque do Corinthians. Menos badalado, o chinês Zizal fica no banco e também pode servir de opção e fazer a estreia no timão. Você vai ver agora uma reportagem especial com os gringos que vestiram a camisa do Corinthians nos últimos tempos. Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro. Eu
Nos últimos anos, o investimento em estrangeiros rendeu ao Corinthians o surgimento de novos ídolos. É o caso do zagueiro paraguaio Gamarra, capitão da equipe campeã brasileira em 98. A partir de 99, um colombiano se tornou o principal líder corintiano. Coube a ele levantar a taça do Mundial de 2000, até então a principal conquista do time de Parque São Jorge. O novo brasileiro foi conquistado em 2005. E à frente daquele time, um jovem argentino, Carlitos Tevez. Entre os titulares daquela equipe, outros 2 argentinos fizeram parte. Casos de Mascherano, hoje no Barcelona, e Seba Domingues, atualmente no Vélez Sarsfield. Mais um argentino brilhou num dos momentos mais complicados da história corintiana. A disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2008 teve como protagonista o atacante Herrera. Foi artilheiro do time. Em 59 partidas com a camisa do clube, marcou 23 gols. Olha o cruzamento, Herrera vai para a área de cabeça. Mas nem todos os estrangeiros contratados pelo clube nos últimos anos brilharam como se esperava. A maior decepção foi o meia Matias de Federico, contratado junto ao Huracan, com status de novo Messi. O jogador não se firmou. O uruguaio Acosta, depois de uma ótima passagem pelo Náutico, recebeu a 10 corintiana e sentiu o peso da camisa. Deixou o clube, mas não deixou saudades. No elenco atual, o chinês Zizal tem a ver com marketing. Melhor deixar pra lá. Já o peruano Ramírez faz parte do elenco há 2 anos e conta com a confiança do técnico Tite. Outro peruano, o atacante Paulo Guerreiro, deve assumir a condição de titular nas próximas rodadas. É a aposta de gols da comissão técnica corintiana. Martínez, ídolo do Vélez Sarsfield, também pode fazer história. Ele espera a chance do treinador e rechaça comparações com o compatriota Carlitos Tevez. Mas se repetir o que ele fez na Argentina, tem tudo para conquistar o coração da fiel torcida. Tem gente que qualquer dia fica muito de uma vez, não consegue falar gringo, esqueceu do português. Tu é daquele, é hip, ele é punk, todos dançam funk lá no Dancing Days. Esse negócio de jogador estrangeiro não é um capricho ou condição que só os grandes clubes brasileiros têm, não. Tem clube no interior aqui de São Paulo, no interior do Brasil, que também tem jogador estrangeiro jogando lá. Graças a esse intercâmbio proporcionado pelos interesses financeiros dos empresários, né? Então pega lá e vem cada tranqueira que eu vou te contar. Joga, tira fotografia com o time, com a camisa do time grande e depois vai arrumar emprego em outro lugar. Mas para ter uma ideia, para ver o Zizal jogar hoje aí, o Hélio, marido da Irandir, já tinha comprado ingresso do Corinthians ontem, porque quer ver esse Zizal. Ele quer registrar o momento que ele estará no Pacaembu para ver o Zizal jogando. E o Pascoal também vai sair daqui, vai direto pro Pacaembu para ver o Zizal jogar. O cara não sabe jogar nem tênis de mesa. Nem tênis de mesa o Zizal joga. Até porque machucou o ombro. Em contrapartida, o Martínez teve uma belíssima passagem pelo Vélez Sarsfield. É jogador que já atuou na seleção da Argentina, vai ter oportunidade pela primeira vez como titular do Corinthians e, olha, Godoy, acredito que ele possa vir a ser titular absoluto desse time pelo futebol que apresentou, especialmente na Libertadores da América. El Burrito Martínez. Então, a Argentina ou é burro ou é pato. Ou é pato ou é burro. Aí tem uns jegues que contratam. Para. Os argentinos que passaram pelo Corinthians, em sua maioria, foram muito bem. Muito bem, especialmente Carlitos Tevez. Mas na esteira vem algum que dá certo e também vem algum bagulho, né? Como veio o Seba, veio o De Federico, jogador de videogame. De Federico, é melhor até a gente deixar pra lá. Depois da vitória sobre o Flamengo, o Palmeiras se reapresentou agora à tarde com novidade. O volante Correa foi apresentado e já quer jogar. Osmar Garrafa acompanhou os trabalhos do Verdão nesta quinta-feira. Na reapresentação do elenco palmeirense, o clima era de alívio. O motivo é que com a vitória de ontem frente ao Flamengo, o Verdão chegou aos 16 pontos e fugiu da zona de rebaixamento.
E agora, a ordem é pensar no crescimento da equipe na competição para se afastar definitivamente da zona de degola. O próximo obstáculo a ser superado é o Atlético Goianiense domingo em Goiânia. A outra boa notícia do dia foi a presença de Correia treinando com os demais jogadores palmeirenses. Após 6 anos, ele está de volta ao clube. Aos 31, ele se desligou definitivamente do Dínamo de Kiev e assinou o contrato até o final desta temporada com o Verdão. Agradeço a Deus, pela oportunidade. Eu tenho uma história aqui nesse clube de mais de 190 jogos. E estou muito feliz, motivado, ciente da responsabilidade, que é vestir essa camisa. Mas como eu te falei, a vontade é grande. Se der tudo certo e também for vontade da comissão técnica, diante da necessidade, eu estou à disposição. A única notícia que desagradou o técnico Luiz Felipe Scolari é que Marcos Assunção pode ser submetido a uma cirurgia no joelho direito em função de dores que o jogador vem sentindo. O médico palmeirense deu mais detalhes desta situação. A gente já fez um exame mais detalhado da ressonância magnética, a gente já fez um exame inicial e aí depois de um tempo a gente fez um exame controle e teoricamente essa patologia ela está estável. Então assim, o joelho dele, do ponto de vista anatômico, em relação à imagem, ele não piorou. Quanto à Assunção, ele evitou comentar sobre sua contusão. Então, vamos correr disso aí. E o Correia chega num bom momento. O Palmeiras tem desfalque aí, jogadores que receberam o terceiro cartão amarelo, contusão, e o Correia chega, já conhece o ambiente, tem a confiança do treinador. Espero que ele tenha voltado mais ou menos parecido com aquele Correia que foi pra lá. Porque se voltou também só o bagaço, não adianta, Voltou como elefante só pra morrer aqui no cemitério de elefantes, também não adianta nada. Voltou como elefante? Aqui é cemitério de elefantes. Elefante volta pra morrer aqui, pra encerrar aqui, pô. Vai lá, suga o suco deles e volta o bagaço pra cá. Por isso tem usina de bagaço aqui pra caramba. Depois dessa explanação zoológica. Você precisa melhorar o seu astral. Você não tá legal hoje. O Garrafa te derrubou ontem. Derrubou? O Garrafa derrubou você. Bom, final da enquete, Rogério Ceni deve se aposentar depois da falha de ontem? Sim, 75% dos votos. Gersina, seu aniversário hoje? Parabéns, nosso cameraman. Muita saúde, Gersino Gomes. 74 anos. Nada disso. 49, GG, parabéns, felicidades pra você. Ficamos por aqui, a gente volta amanhã. Beijo, tchau. Nós nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já. Ele é de 49. Tchau. Felicidade. Muitas velas. Hoje, 11h30 da noite, fique ligado nas emoções do beisebol com o Hoje Tem. Assista agora Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento